Olá, como é que você está? Essa é a segunda vez que eu estou gravando aqui. Gente, agora eu descobri o que que era. Era o meu fone. Ele deixou de funcionar. Eu já estava aqui na segunda página e vendo aqui no cantinho que não estava gravando. Então, sempre quando eu falo para você, deixa eu verificar se está gravando, era porque algum vídeo já deixou de gravar, mas agora eu já descobri o que era. Ah, Satanás. Olha, deixa eu falar para vocês. Hoje eu estou passando por algumas influências, vamos dizer assim, alguns ataques na mente, alguns ataques espirituais, vamos dizer assim, com as lanças, as setas, né? As setas inflamadas de Satanás. E antes de iniciar essa gravação, eu estava em oração aqui no meu escritório e já começamos assim, olha, gravando o capítulo 4 sem áudio, e aí eu voltei e comecei a gravar aqui de novo para vocês. Então, eu peço para vocês para a gente poder orar. Vamos orar, porque eu sei que essa gravação vai chegar para vocês em um tempo diferente desse que eu estou gravando, porque não é ao vivo, mas nós sabemos que as orações são atemporais, não é? Então, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós entramos mais uma vez, Senhor, neste dia, entrando aqui, Senhor, com essa leitura do capítulo, ó Pai, e agradecemos por tua presença, Senhor. Senhor, nós damos, Senhor, pela autoridade que há no teu nome, assim como nós estamos aprendendo neste livro, nós damos uma ordem no mundo espiritual para que nenhuma seta inflamada de Satanás venha, Senhor, atrapalhar este momento que nós temos para aprender mais de ti, mais da tua palavra. Podemos, Senhor, receber revelações que vêm do teu trono, Pai, através desse livro que contém a tua palavra. Senhor, eu te peço, Senhor, e rogo em nome de Jesus para que toda casa, ó Pai, das pessoas que estão ouvindo essa gravação agora, esteja, Senhor, protegida por teus anjos. Porque a tua palavra diz, Senhor, que os anjos estão ao redor, assim como os demônios estão ao derredor. Então, Senhor, eu te peço, ó Pai, proteção espiritual, Senhor. As trevas não ficam felizes nem contentes com nós aprendemos mais da tua palavra, principalmente no que diz respeito à autoridade espiritual que o Senhor deu aos filhos, assim como nós estamos aprendendo, Senhor. E, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, usa a minha boca, Senhor, blinda a minha mente, a minha alma, Senhor, que seja para tua honra e glória toda essa gravação, que esses conteúdos cheguem, ó Pai, no coração que precisa ouvir essa palavra, Pai. Nós sabemos, Senhor, que a tua palavra contém, Senhor, fontes de jorrar de água viva, Pai. E que se nós alimentarmos dela, nunca teremos sede, nunca teremos fome. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego este momento, ó Pai, e proteja, Senhor, cada casa que está ouvindo essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode concordar comigo? Dizendo aí um amém. Vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui então de novo. De novo para mim, né? Para vocês é a primeira vez que vocês estão vendo aqui o capítulo 4, mas eu já estava lendo, mas já descobri o que que era. Então, nós estamos aqui olhando, eu estava aqui olhando, ó, o capítulo 1, nós lemos sobre o mundo espiritual versus mundo terreno. Depois nós lemos também na gravação do capítulo 2 e 3, lemos sobre, deixa eu ver aqui, onde tá chegando, propósito original do homem. E depois nós lemos na mesma gravação anterior, que vocês puderam ver aí no YouTube, a autoridade de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos entrar no capítulo 4 e no capítulo 5. Então nós vamos aprender sobre prisões espirituais e depois no capítulo 6 nós vamos ler sobre a autoridade espiritual da igreja. Glória a Deus. Então vamos lá. Com a guiança do Espírito Santo, coloque sua expectativa sempre no Senhor. E vamos lá, papai, em nome de Jesus. Amém. Você sabe qual é a definição de prisões espirituais? Acredito que muitos se confundem e têm uma concepção errada sobre a ação demoníaca. Normalmente caracterizamos a mesma a uma pessoa possessa, aos gritos, assim como aquele endemoniado que entrou na sinagoga, descrito em Lucas 4. Mas neste capítulo eu gostaria de chamar a sua atenção para a profecia de Isaías 61. E aqui eu faço uma pausa e pergunto: vocês deram uma olhadinha já em Isaías 61, conforme foi dito aqui nos capítulos anteriores, como se fosse uma lição de casa, né? Então, se ainda não, peço para você, faça isso hoje, né? Estude ali, medite em Isaías 61 para você poder entender mais sobre o que a autora nos traz aqui com essas referências. Baseando-se ainda no texto de Lucas 4, para tirarmos algumas lições importantes acerca do tema deste livro, que é a autoridade espiritual. Primeiro,
Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá gravando? Tá. Primeiro, analisemos a fala de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. Observe as duas expressões: libertação aos cativos e liberdade aos oprimidos. Será que existe alguma diferença entre cativo e oprimido? Pode haver na Bíblia alguma expressão ambígua que não precise ser considerada? Certamente não, pois tudo quanto está escrito na palavra de Deus tem um sentido e não foi escrito em vão. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15:4. Portanto, vejamos as diferenças entre cativo e oprimido. Cativo. De acordo com o dicionário Aulete, da língua portuguesa, a palavra cativo significa diz-se de quem está preso, encarcerado ou sem liberdade, ou de quem é mantido como escravo. Referência 2, capturado e mantido prisioneiro pelo inimigo, prisioneiro de guerra. Referência 3, diz-se aquilo a quem tem acesso garantido, que é de uso exclusivo de algo ou alguém. Referência 4, diz-se de alguém ou algo que foi dominado, conquistado, seduzido, ligado espiritualmente e afetivamente, de modo forte ou permanente a algo ou alguém. Alma cativa. Referência 5. Diz ser bem sobre o qual pesa algum encargo que não pode ser livremente negociado ou transferido. Aí vem a 6, triste, infeliz, aflito. 7, prisioneiro e preso. 8, escravo de alguém ou algo. Olha quanta referência nós temos aí. Isso está no dicionário. Um exemplo de uma pessoa cativa pode ser encontrado em Lucas 4:33, onde o homem possesso por um espírito maligno entrou na sinagoga e o demônio falou através dele. Aquele homem não sabia onde estava e nem o que fazia, pois estava literalmente possuído por um demônio. Ele já não tinha mais controle sobre os seus sentidos, emoções ou pensamentos. Uma pessoa que está possuída pode ficar neste estado por alguns segundos. É tão rápido que ela nem se dá conta e pensa que teve alguma vertigem. Minutos, horas, dias ou até mesmo meses e anos. E quanto maiores forem os pactos, os compromissos e ligaduras, maiores serão as possibilidades do demônio permanecer por um período mais extenso dentro daquele corpo. Quem aí se lembra da história de Saul, não é? Aqui nós temos uma referência como para lembrarmos da história de Saul, ali da história de Davi. Você acredita em lobisomem? Provavelmente você deve estar achando que eu irei fazer algum trocadilho com essa pergunta, mas não. Eu quero trazer neste tópico o entendimento de que seria para esse ser, do que seria esse ser que o homem supostamente inventou, chamado lobisomem. Primeiro, você sabia que ele existe? Sim, os lobisomens são reais e eu irei te provar isso. Vamos lá. Suponhamos que o seu avô ou bisavô seja um homem do interior, que vive uma vida tranquila no campo. O que ele diria para você se, ao sair à noite, se deparassem no meio da mata que rodeia a sua terra com o endemoniado Gadareno, que tem a história de em Lucas 8:27? Um homem que estava possesso durante anos. Vamos tentar imaginar a aparência deste homem. Gente, aqui em Braga, eu moro em Braga, Portugal, tem um senhor, deixa eu fazer essa pausa se vocês me permitem. Ele anda pelas ruas e ele parece um lobisomem. Ele anda sujo, ele tem a mão torta, né?
assim como tem uma palavra de Deus também que fala sobre isso. E, e ele fala um pouco estranho. Um dia ele estava descendo na avenida que eu estava vindo, voltando para casa, e o Senhor me tocou assim para orar por ele, mas eu tive medo. Eu tive medo e eu não orei, não obedeci ao Senhor. E eu pedi que o Senhor me desse outra oportunidade, e aí isso era à noite. Então, assim, passou uns dias, até quase meses, eu não me lembro para falar bem o exato. Eu vi esse homem de novo sentado em frente a uma loja de açaí aqui na cidade. E eu cheguei perto dele e eu falei com ele. Ele pediu uma moeda, assim, eu falei que eu não tinha. E realmente ali na bolsa eu não tinha nada. Aí eu falei para ele assim: o que você está me pedindo, eu não tenho, mas o que eu tenho eu posso te dar. Eu lembrei daquela passagem, né, que os apóstolos do Senhor chegam na porta da igreja, né, do templo, e tem ali um mendigo. E aí ele falou o quê? Aí eu falei: eu posso orar pelo Senhor? E aí ele começou meio que me brigar comigo, sabe? Tipo, não, não, vou orar, não, não, não. E aí eu entendi, eu, pronto, respeitei, né? E saí dali, mas eu continuei orando, eu fui orando por ele, sabe? E ontem, na hora que eu tava indo para o Carisma, eu descendo a avenida, só que de carro, eu passei por ele e eu vi ele. E aí eu agora tô lendo aqui e o Senhor me deu ele novamente na lembrança. Então, vamos continuar aqui a leitura. Várias feridas e arranhões pelo corpo, unhas enormes e ensanguentadas, dentes podres, olhos esbugalhados, exatamente o que esse senhor tem. A barba enorme por fazer, cabelo desgrenhado e totalmente nu. Esse homem não anda nu, ainda bem, né? O seu avô encontrou essa pessoa com essa aparência terrível e com os seus sentidos totalmente tomados pelo demônio, rugindo no meio da floresta. Como ele definiria este homem? Isso mesmo, como um lobisomem. E era dessa forma que acontecia há algum tempo atrás. Os homens do campo viam pessoas endemoniadas pela floresta e as chamavam de lobisomem. Daí criou-se as histórias místicas que são contadas até os dias de hoje. Mas, na verdade, nada mais eram do que endemoniados permanentes, mantidos em cativeiro. O rei Nabucodonosor é um bom exemplo. Vamos lá, quem que conhece a história, né, do rei Nabucodonosor? A Bíblia diz em Daniel 4 que ele viveu por 2 anos como um louco, feito um bicho. Experimentificar um mês em um estado irracional, sem o um mínimo de higiene e de saúde mental. Certamente ficará irreconhecível. Agora imagine por 2 anos consecutivos, que foi o caso desse rei. De igual modo, era o endemoniado Gadareno. A pessoa ficava com a sua aparência desfigurada, perde a semelhança de Deus e vai tornando-se cada vez mais parecida com o diabo. Desde os tempos antigos, a vontade do inimigo das nossas almas é fazer com que acreditemos que somos um animal. A principal característica deste é viver por instinto e não por princípios e valores. Aqui para vocês não está aparecendo, porque agora que eu escaneei, eu tirei as marcações. Mas aqui no meu livro eu tomei nota. Então, se você puder pausar esse vídeo agora e marcar que desde os tempos antigos a vontade do inimigo em nossas almas é fazer com que acreditemos que somos um animal. A principal característica deste é viver por instinto e não pelos princípios e valores. O animal não casa e tampouco possui uma família. Antes, tem apenas crias, mas ainda assim as abandona. Toda semelhança, como que é? É mera coincidência? E essa é a ação do cativeiro sobre a vida da pessoa, torná-la uma figura animalesca. Você provavelmente já deve ter se deparado com homens em situação de rua e usuários de drogas ilícitas, andando pelas rodovias com aparência deplorável, cabelo totalmente embaraçado, com um saco podre de lixo nas costas. Certamente essa pessoa já perdeu a figura humana. Quando olhamos para o homem neste estado, nós nos compadecemos em misericórdia por ele, mas poucos sabem que a maioria está possessa. Quem já teve experiência com isso sabe do que essa autora está falando. Eu tive um irmão que teve muitos problemas com drogas.
E teve épocas, ele já faleceu, mas tinha épocas que ele ia para a rua, ficava dias afastado assim de casa. E quando ele voltava num estado assim deplorável, deplorável. E a gente acolhia, eu e minha mãe, a gente dava banho, dava remédio para ele dormia e realmente a pessoa volta, quando volta, né, desconfigurada, com essa imagem aqui animalesca, né? Ou então você pode até ter tido curiosidade de visitar um hospital psiquiátrico. Eu também, quando fazia a faculdade de psicologia, nós visitávamos muitos hospitais psiquiátricos, alguns deles lá em Sorocaba, que já foram até desativados, né, em estados deploráveis também. Se assim o fez, provavelmente deve ter avistado pessoas sentadas comendo fezes. Os espíritos de loucura, tomem nota sobre isso. Os espíritos de loucura. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico, tomem nota aí no caderno de vocês. Tomam conta daquelas vidas. Eu falo com propriedade que muitos estão endemoniados. Em uma oportunidade que eu tive de visitar uma pessoa internada em um manicômio, presenciei a sua cura após ela ter recebido a oração e libertação. Posso compartilhar ainda a história de uma moça que estava aposentada por invalidez devido à loucura. No dia em que ela passou por libertação, a loucura se foi. A Bíblia nos diz, né? Tem algumas histórias disso no Novo Testamento. Em resumo, o cativeiro possui níveis. Portanto, uma pessoa pode facilmente estar em um cativeiro e nem se dar conta disso. Veja o exemplo a seguir. Vamos imaginar que um homem esteja na direção de um carro. Antes de dar a partida, ele precisou entrar no veículo, utilizar as chaves para ligá-lo, pisar na embreagem, engatar a marcha, baixar o freio de mão e, por fim, acelerar para se locomover para onde quiser. Quem está no comando da direção é o motorista. O automóvel não tem vida própria, por isso sua função é realizar os comandos do seu condutor. Estacionar, correr, reduzir a velocidade, frear, desviar para a direita ou para a esquerda, de acordo com a vontade do mesmo. Essa é uma metáfora de uma situação que alguém está presa em cativeiro, onde o homem representa Satanás e o carro a pessoa que está sendo usada por ele. Certa vez, há muitos anos atrás, estávamos realizando um culto em Resende, lá no Rio de Janeiro. Às sextas-feiras, com o enfoque no tema deste livro. Muitas vidas eram libertas naquele lugar. Eu e a minha família costumávamos chegar bem mais cedo para orar. Mas aconteceu que, determinado dia, ao chegarmos à igreja, nos deparamos com um carro no estacionamento. E o que antes nunca havia acontecido, pois sempre éramos os primeiros a chegar. Ficamos surpresos, mas pensamos que alguém poderia já ter se adiantado em chegar no templo para limpá-lo, por exemplo. Ao adentrar, logo avistamos um homem sentado no último banco do templo. Sua aparência era séria e seu rosto mostrava o quanto estava compenetrado. Era um homem a quem eu nunca tinha visto antes. Cumprimentei-o, mas não foi recíproco. Continuamos a nossa programação e iniciamos o período de oração até dar o momento de iniciar o culto. Após a ministração da palavra, eu convoquei toda a congregação para vir à frente a fim de receber a oração, conforme sempre acontecia. Mas aquele homem não saiu do lugar, continuou sentado. Eu não conseguia entender por que ele não interagia com o culto e por que havia chegado tão cedo. Ele não orou, não abriu a Bíblia, não cantou, não levantou a mão e nem mesmo foi para o altar buscar oração. Eu estava pensando nessas e outras coisas quando ouvi o Espírito Santo falar comigo. Fui eu mesmo quem trouxe esse homem até aqui, a fim de libertá-lo. Libertá-lo. Ore com ele. Mas como orar? Pensei. E se ele nem sequer saiu do lugar mediante ao apelo? Então, apenas reforcei o convite e insisti. Se você se sente oprimido, está com alguma enfermidade ou uma necessidade espiritual, venha aqui à frente, eu quero orar com você. Mas o homem continuou imóvel. E a voz do Senhor novamente ecoou nos meus ouvidos. Não deixe ir sem oração.
Então eu chamei meu marido, Otto, e pedi que buscasse aquele moço, pois precisava orar com ele, orar por ele. Enquanto Otto vinha caminhando em direção ao altar junto a este homem, observei que este parecia um robô. Assim que começamos a orar por ele, um demônio se manifestou. Era um espírito de morte. Pois havia, anotem isso, espírito de morte. Nós anotamos agora um espírito da loucura, não foi? Também descobrimos que ele havia preparado o seu suicídio para aquela mesma noite. Ele nos contou que ele era um sargento da Academia Militar das Agulhas Negras e que já havia escrito uma carta para o exército e outra para sua família, informando sobre o que estava prestes a fazer. Depois de mandar a sua esposa e seus 2 filhinhos para a casa dos pais dela, preparou o fuzil e estava pronto para concluir o seu plano. O que aconteceu foi que ele ficou possesso enquanto ainda estava em casa. E assim dirigiu de casa até a igreja. Entrou no templo e sentou no banco. E esse homem foi conduzido até a casa do Senhor. Enquanto estava possesso por um espírito imundo, isso te lembra de alguma coisa? Em Marcos 1:23 diz assim: e não tardou que parecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Da mesma forma que o homem endemoniado, descrito no versículo acima, foi conduzido até a sinagoga, assim também aconteceu com o moço em nossa igreja. A questão é que nem os endemoniados e nem os homens entraram no templo por vontade própria, mas porque foram compelidos por Deus a isso. Imagine quantas pessoas sentam hoje na igreja com essa necessidade na alma e no espírito de receber cura e libertação, e muitas vezes no púlpito da nossa igreja está pregando sobre financeiro, sobre sei lá o que, desenvolvimento pessoal, o centro a centralidade do homem. Como que Deus pode fazer para agradar o homem e não sobre cura, libertação, que passa por processo de arrependimento, de confissão de pecado, tanto ao Senhor e um pelos outros, orar um pelos outros, confessar os seus pecados um pelos outros para que sejam curados e libertos pelo Senhor. Finalmente, quando este homem foi liberto, saiu do estado de transe em que se encontrava e voltou ao normal. E ele me perguntou quem havia trazido até aquele lugar. Então, eu lhe contei que ele tinha chegado sozinho e de carro. E ele confirmou que estava com a chave no bolso, mas continuou atônito, pois sabia que se fosse por sua vontade própria, jamais estaria em uma igreja. Por isso insistiu mais uma vez: por favor, me diga quem me trouxe aqui. Então eu respondi: foi o Senhor quem te trouxe até aqui. Debaixo da mão do Senhor, até os demônios dirigem para onde ele quer. Eu creio nisso. E você, meu irmão, minha irmã, que está vendo essa gravação, você crê nisso? A alma sendo do Senhor, ele faz, ele deixa 99 para buscar uma. Passado algum tempo, esse moço tornou-se uma bênção dentro daquela igreja. Ele já conheceu o Senhor, vendo o seu poder. E como eu não brincava em serviço, confesso que fiz um pouco de terrorismo dizendo para ele: olha, o negócio é o seguinte: você estava demoniado e o demônio estava prestes a te matar. Não só você, mas também toda a sua casa. Essa é a vontade dele, né? Sua mulher ficaria viúva e seus filhos órfãos, mas Deus pegou no cangote desse demônio e trouxe a força para a igreja e o entregou em nossas mãos, a igreja. Ele fez isso porque sabe que neste lugar tem pessoas que possuem autoridade espiritual e a reconhecem. Não adianta ter, você tem que reconhecer. É o que esse livro está nos ajudando aqui a encontrar através do Espírito Santo essa consciência, né, de que nós temos essa autoridade. Filhos têm autoridade espiritual. Então preste muita atenção no que eu vou te dizer. Se você sair por aquela porta sem Jesus, este demônio vai te pegar de novo, mas dessa vez será muito pior do que a primeira. Você quer Jesus? E foi por livre e espontânea pressão que ele veio para Cristo.
Brincadeiras à parte, eu achei válido compartilhar essa história com você para clarear o seu entendimento, clarear seu entendimento acerca do que seria uma pessoa presa em um cativeiro. Neste, ela não tem ideia do que estava fazendo e é totalmente controlado por Satanás e seus demônios. Veja mais um exemplo. Aqui a autora dá o exemplo da Bíblia, né? Fala que, assim, parafraseando, porque quando uma pessoa é liberta, um demônio sai, e quando ele volta para espiar e encontra a casa, que é a pessoa vazia, ou seja, sem o rei, né, dentro do nosso coração, Jesus, ele volta com mais sete. A palavra de Deus diz isso. Né? Então a autora parafraseou isso aqui. Em 1998, um motoboy foi acusado por ter matado e estuprado mais de 10 mulheres, no Parque do Estado, na capital do estado de São Paulo. Este homem ficou conhecido como o maníaco do parque. Quem aqui é brasileiro já deve ter ouvido falar sobre esse maníaco do parque. Quando era questionado pelos seus crimes, ele dizia em sua defesa: eu perco os sentidos. Começo a escutar uma voz e de repente não sei mais quem eu sou. E esse tipo de relato, muito comum entre as pessoas que estão cativas pelo diabo. Assim é o cativeiro. O homem é a vítima e o sequestrador é quem comanda. Né? Aí as pessoas tratam como problemas psiquiátricos, manda internar e tomar remédio. Não que seja inválido isso, atenção. Não estou invalidando algo para falar sobre isso. Eu estou validando, mas nós estamos entendendo o que realmente é capaz de livrar aquela pessoa do cativeiro. Oprimido. Agora, como identificar uma situação de opressão? Diante do cativeiro, Satanás não está em uma posição de motorista, conduzindo um carro, mas sim como um cavaleiro montado em um cavalo. O cavaleiro, quando montado em seu cavalo, tem autoridade sobre ele e o comanda, direcionando para o sentido e direção que lhe aprouver. E, se necessário, lhe dá uma chibatada para que ele obedeça. O cavalo certamente sabe tudo o que está acontecendo e para onde ele está indo. Contudo, ele não tem o poder de comandar. Olha, vamos voltar no exemplo de um carro. A, aqui é a referência. Nós estávamos lendo o exemplo do carro, gente. Olha, já deu branco na minha cabeça aqui. A possessão, não é? A pessoa não tem controle, que foi o caso do policial militar. Aqui, a opressão é o exemplo do cavalo. Então, a pessoa que está sobre essa opressão, ela não, ela sabe o que está acontecendo, o cavalo, como cavalo, sabe o que está acontecendo, ela tem a autoridade, tipo assim, ela tem a escolha, não é? Mas ela ainda continua. Contudo, ela não tem o poder de comandar. Tanto porque não está na filiação, não sabe a autoridade que tem como filho, né? Todavia, haverá momentos em que o cavaleiro sairá de cima do seu cavalo e ele irá tirar o arreio, soltar o animal e o deixar livre. E o cavalo poderá assumir o comando das suas ações novamente, aproveitando esse tempo para relinchar, beber água, deitar na grama ou correr aonde quiser, pois não haverá mais nenhum peso sobre ele. Tome nota agora nesse pedacinho. Deste modo, é na opressão. A pessoa oprimida sente que existe uma força maligna, um peso sobre a sua vida. É como se estivesse sendo conduzida por alguém, como é feito com marionetes. Tome nota disso. Vocês vão precisar dessas informações. Um exemplo clássico de uma pessoa em um estado de opressão é um homem que agride a sua esposa. Normalmente, quando questionado, ele diz que, apesar de saber que estava fazendo, essa não era a sua vontade. Além disso, depois do ocorrido, ele costuma ser tomado pelo sentimento de culpa e vergonha. Mesmo assim, diz não ter controle sobre isso, pois como se algo impulsionasse de uma forma incontrolável. Assim também acontece com um dependente químico. Ele sabe que o ato de se drogar é uma opressão contra ele mesmo e isso pode acabar o matando. Mas, diz, eu não consigo resistir, é mais forte do que eu. É o que eu mais ouvia do meu irmão. Mais ouvia dele. Mas eu não tinha essa consciência ainda de.
de autoridades e também não era convertida na época. Então, se eu fosse, eu poderia ter ajudado mais, não é? Sem mencionar os outros vícios, como a pornografia e todas as demais perseguições espirituais. Então, pornografia, masturbação, né, mentiras, chantagens, muitas coisas que nós fazemos pela opressão, podemos fazer, nós não fazemos em nome de Jesus, né? Mas podemos fazer sendo oprimidos por Satanás. Cavaleiro, Satanás, está montado sobre o cavalo, o homem, a fim de influenciá-lo e conduzi-lo a fazer a sua vontade. Ele diz: faça, faça, faça. E o homem acaba como marionete nas mãos do inimigo, realizando aquilo que lhe é ordenado, em vez de fazer o que Deus determina. Satanás, ele aprisiona. Não, você vai fazer isso, faça, faça, faça. E Deus determina. Ele fala: olha, você tem essa escolha aqui, né? Debaixo da proteção de Deus, nós obedecemos a palavra dele por amor. É como nós aprendemos no livro Paternidade, né? Se você ainda não assistiu, tem aqui a playlist nesse canal do livro Paternidade, da mesma autora, Tânia Teresa. Ela nos fala sobre essa questão da filiação, de sermos filhos que servimos ao Pai com amor e não servos, né? Como o filho pródigo e o irmão via-se como servo e o filho se via como filho mesmo. Essa é a situação da opressão. Uma presença maligna que permeia os passos do homem, conduzindo-o a fazer sempre o que é pecado e afrontando o coração de Deus. Atenção que nós não podemos colocar sempre tudo isso. Ah, não, é Satanás, é tudo Satanás. O homem ele tem escolha. Ele tem a escolha, ele tem brechas, ele abre portas, ele abre janelas, ele abre telhados, entendeu? Então, ele tem escolhas, ele pode escolher estar aonde Deus determina que ele esteja, conhecendo a palavra de Deus, amando seguir aquilo, recebendo a proteção diária de Deus, né? E sem contar a graça, né, imerecida que nós temos. Então, não podemos dar uma desculpa. Ah, eu estou sofrendo opressões. Tá, minha irmã, meu irmão, então o que você vai fazer? Decida mudar isso, né? Porque quem está em nós é muito maior do que qualquer demônio, qualquer espírito maligno. E do próprio Satanás, né? Nós sabemos disso. Mas mas com o tempo, depois de ter tirado o homem totalmente de sua zona de proteção, chegará uma hora em que ele poderá possuí-lo. Isso acontece porque portas, olha lá, portas ou brechas vão sendo abertas e dando cada vez mais legitimidade ao inimigo para atuar naquela vida. Esse livro aqui, gente, não traz medo, não quer trazer medo para a gente. Ah, a gente vai estar ali com medo. Não. Traz consciência, autoridade, eu e você temos. Nós temos autoridades para controlar isso, para fecharmos as portas. O que é fechar a porta? É tirar a procuração da mão de Satanás, coisas escondidas, pecados não confessados, não é? Quanto mais nós temos ali coisas escondidas, tá nas mãos de Satanás. Ele tem como cobrar, e Deus é justo. Quem é o nosso acusador? Quem que vai frente a Deus e nos acusa? É Satanás. Então, tire tudo que for. A palavra diz que nós não devemos ter nenhuma unha na mão de Satanás. Então, tire tudo que for que esteja na mão de Satanás, que esteja escondido. Né? Traz para a luz, procura um irmão, conversa com ele, uma irmã, né? Leva ali, confessa os seus pecados ao Senhor, reconheça que faz o que desagrada ao espírito dele, que está dentro de nós, não é? Nós temos que fazer isso toda semana. É como lemos aí nos outros capítulos. Cabelo é como se fosse barba e unha, tem que cortar toda semana. Brechas, portas ou brechas vão sendo abertas e dando cada vez mais legitimidade ao inimigo para atuar naquela vida. Se pensarmos em uma represa, por exemplo, para que ela seja completamente destruída, basta apenas um furo do tamanho de um dedo que logo começarão a aparecer as rachaduras, até que, por fim, desmorone. Começa pequenininho, né? Começa com uma raposinha, é uma raposinha pequenininha, um buraquinho, um furinho, uma goteirinha. Em uma pequena cidade do Brasil chamada Paraíso,
havia um jovem que tinha 3 filhos. Um bebê de colo, um começando a andar e um outro já crescido. Essa moça havia sido abandonada pelo marido porque era usuária de drogas. Mas por mais que o marido tentasse brigar na justiça para conquistar a guarda das crianças, ele não conseguia. As organizações civis, que no Brasil chamam-se de Conselho Tutelar, Ministério Público e Ação Social, começaram a trabalhar. Porque quando iam, começaram a trabalhar. Porque quando iam visitar a casa da mãe, para fiscalizar como ela tratava as crianças, somente a encontravam bem nutridas, bem vestidas e bem cuidadas. Descobriram que o horário em que ela usava droga era justamente a hora que suas filhas dormiam, portanto, não identificavam um motivo plausível para tirar-lhe a guarda, já que, enquanto acordadas, as mesmas eram sempre bem cuidadas. No entanto, certa noite, ela ficou possessa. O demônio conseguiu entrar dentro dela, pegou uma faca e tentou matar seus 3 filhos. Quantos casos nós vemos isso, né? No Brasil, eu tenho muita informação de casos assim. Eu não sei em outros países, nesses países que vocês estão. Então, olha aqui, ó, outra coisa que nós temos que tomar atenção. Existem setas inflamadas de Satanás, como eu comecei esse vídeo falando. Existem a possessão, a opressão, existe a opressão e existe quando ele domina, quando ele entra, né? Os 2 mais velhos morreram, ao passo de que o bebê começou a sangrar e desmaiou. O demônio pensou ter matado os 3 e então se retirou dela. Quando essa jovem voltou em si, estava ainda segurando a faca em sua mão, cheia de sangue, e as 3 crianças caídas no chão. Ela começou a gritar, dizendo que não tinha feito aquilo. No fim, ela foi presa. A criança menor sobreviveu e foi adotada por uma família. Mas até hoje, essa mulher continua convicta de que não foi ela quem matou as crianças. A verdade é que ela foi um instrumento do diabo para destruir a vida dos seus filhos. E a opressão pela droga foi o começo da porta pelo qual o inimigo entrou, a fim de usar o seu corpo para fazer o que fez. Todo tipo de droga: cigarro, maconha, bebida, tudo que é droga, que tira, né? Nós saímos de um estado natural de estar. Até remédios são considerados drogas, que te tiram de um estado natural. Tanto a opressão como a possessão são ações demoníacas, mas a boa notícia é: Jesus veio para libertar cativos e oprimidos. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 5. A autoridade espiritual da igreja. Lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, que após Jesus ter expulsado o espírito imundo do homem na sinagoga, ele disse de forma ousada que naquele momento a profecia de Isaías 61 havia se cumprido e que ele tinha toda a autoridade sobre o mundo espiritual. Disso nós não temos dúvidas. Sabemos que Cristo tem autoridade para expulsar demônios e libertar cativos e oprimidos. Mas a notícia que eu te dou é que essa autoridade não veio apenas para Cristo. Como homem, ele a trouxe para delegá-la à sua igreja. Este é o ministério de Cristo e é o nosso ministério, de todos. Vejamos em seguida a revelação dessa autoridade para a igreja de Cristo. Em sua morte, Jesus desceu ao inferno para arrebatar as portas da morte e tomar as chaves das mãos do diabo. Tá. Aqui eu tenho aprendido no Carisma, na aula de escatologia, que existe algumas, como que eu posso parafrasear aqui? Algumas divisões de inferno, né? Antigamente, antes de Jesus, existia o seio de Abraão, existia o lugar de tormento, existe, né, o lugar de tormento e existe o lago do fogo do enxofre. Então, eu acredito que a autora ela tenha esse conhecimento de que Jesus não foi totalmente ao inferno, mas foi nessas delegações. E para ela explicar isso aqui, teria que entrar em escatologia, e aí a nossa mente talvez não conseguiria acompanhar. Então, leve em consideração que existe um estudo, né, teológico por trás disso, e que ela pode estar aqui
trazendo essa explicação um pouco mais básica para que possamos ter esse entendimento. Mas que se você for buscar na teologia, principalmente nas matérias que incluem a escatologia, que fala sobre Daniel e Apocalipse, nós vamos entender essas divisões, essas divisões que existem ali no inferno, tá bom? Eu só queria deixar esse parênteses, mas vamos seguir aqui a leitura. Efésios 4, 8 ao 9. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Regiões inferiores, tá? E aí você se lembra que existem alguns compartimentos ali embaixo. Apocalipse 1:18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18, tá? Tem a tradução se eu não me engano, o Antigo Testamento era em hebraico e o Novo Testamento é em grego. Então, existe uma tradução específica, que, se eu não me engano, é Sheol, Sheol para inferno, e existe uma outra tradução em grego para inferno, falando sobre cova também, sobre sepultura. Então, é sobre isso que eu queria só dar uma pincelada aqui para você poder entender que existem diferenças nas traduções, tá? Mas aqui em Apocalipse 1:18, se você me permite, deixa eu pesquisar aqui. Qual foi a tradução? Deixa eu ler aqui. Qual foi a tradução de inferno em Apocalipse 1:18? Ele está em hebraico, que fala sobre Sheol, ou ele está em grego, que fala sobre uma outra palavra que eu não estou me lembrando? Eu estou aqui pesquisando, tá bom, gente? Fazem uma pausa aí, vamos fazer essa pausa aqui, porque eu acho que é importante. Então, o livro de Apocalipse, ele não foi escrito em hebraico, mas em grego. Então, em Apocalipse 1:18, a palavra que parece não é Sheol, que está em hebraico, era assim mesmo que eu estava falando, e sim uma palavra grega. O texto diz mais ou menos assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, a palavra aqui traduzida do inferno é Hades. Então, vamos organizar. Hades, no grego, aparece em Apocalipse. Sheol, em hebraico, aparece no Antigo Testamento. Eles são equivalentes em ideia, mas não são a mesma coisa. Então, vamos lá. O que é Hades neste contexto? Hades não é exatamente o inferno, como lugar de condenação final, tipo o lago do fogo, né? De fogo e de enxofre. Ele é como o mundo dos mortos, o lugar onde as almas vão após a morte, equivalente ao conceito de Sheol. Depois, em Apocalipse 20, o próprio Hades é lançado no fogo, no lago de fogo, ou seja, são coisas diferentes. Resumindo bem direto, em Apocalipse 1:18, a língua original é o grego e a palavra é Hades. Então, quando a gente for aqui na tradução, eu tenho as chaves da morte, do inferno, tá falando sobre Hades, que é a. Acabei de ler aqui. Cova, né? Que eu tinha lido aqui agora, gente. É como se fosse o mundo dos mortos. Ok, mundo dos mortos. E a palavra é Ada, não Sheol. Então corresponde ao mesmo conceito. Pronto, eu só quis parar, fazer essa pausa para que vocês possam também levar em consideração isso. Então, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, não é só pegar o contexto, a frase do jeito que ela está escrita e pronto, vamos aplicar. Não, a gente precisa entender. Ela estava escrita antes no Antigo Testamento, possivelmente na tradução do hebraico. Ah, é Novo Testamento? Possivelmente não, possivelmente não, na tradução do grego. Então, essa palavra inferno, ela está dizendo realmente o inferno? Ela está dizendo alguns, é aquilo que eu quis dizer, que eu acho que eu falei mal, mas tipo alguns compartimentos dentro daquele mundo dos mortos, né? Então, quando a gente lê isso aqui, nós temos que ter consciência, né? De que as chaves da morte e do inferno, aqui está falando sobre o mundo dos mortos, tá bom?
Por isso, porque assim, não faz muito sentido, né? Se a gente for pensar que, porque assim, Jesus, ele é luz, né? Ele é a luz. Todos estão salvos nele. Ele é a fonte de vida. Então, se ele vai ao inferno, as pessoas vão ter contato com isso, né? Então, não sei se eu tô falando besteira aqui, mas pronto. Eu só queria trazer essa informação. Por esse motivo, não é mais necessário que nós, a Igreja de Cristo, destruamos alguma coisa, porque Jesus já fez. Satanás já está derrotado, ele já está. Esse é o estado dele, derrotado. Só que ele tenta, né, enganar nossa mente, dizendo que ele tem poder, que ele tem alguma autoridade, mas ele já está derrotado. Porém, ele tem poder. Ele tem poder. Então você tem que, né, estar bem munida da armadura, do capacete da salvação, principalmente dessa identidade de filho e filha de Deus, para você entrar nessa guerra espiritual com o Senhor. Além disso, ele também concedeu as chaves do reino dos céus. A nós, as chaves do reino dos céus. Ajuda aqui, papai. Mateus 16, do 18 ao 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esta pedra, quando Jesus fala, tu és Pedro, mas sobre esta pedra. A autora Tânia Teresa, ela sempre dá esse exemplo nas palestras dela, né, das ministrações. Ela fala, essa é Maria, aquela é a Joana, esta é Tânia Teresa. Então, sobre esta pedra, ele estava falando sobre ele, né? Algumas igrejas, eu acredito que a católica, ela acredita que era Pedro, né? Sobre essa pedra, Pedro era a pedra que dava a edificação da igreja, né? Mas não é isso que a Bíblia está nos dizendo. Vamos passando aqui. Então, o que nos interessa saber acerca da autoridade de Jesus? O Filho de Deus foi enviado à Terra para trazer de volta ao homem a autoridade original que o mesmo havia perdido no Jardim do Éden. Como vimos no capítulo 2, Deus criou o homem com a função de guardar e cultivar o jardim. Quem lembra, né, dessa leitura? Lá no início. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar e guardar. Gênesis 2:15. Logo, foi dada a Adão, que é a humanidade, autoridade para permitir entrar e sair do jardim quem ele quisesse, e expulsar quem deveria ser expulso, a saber, Satanás. Mas ele perdeu essa autoridade a partir do momento em que caiu em tentação e pecou contra Deus. Todavia, essa mesma autoridade nos foi restaurada por Jesus. A sentença está pronta e acabada. O inimigo já está condenado e derrotado, mas ele é rebelde e, portanto, é, ele é rebelde, portanto, é preciso que a igreja se levante com autoridade e lhe ordene: cala-te e saia. Afaste-se, recue e vá embora, em nome de Jesus. É o poder e a autoridade está no nome dele. É assim que Deus faz. Um anjo foi expulso do céu porque pecou e tornou-se Satanás. Este, então, foi responsável pela expulsão do homem no paraíso. Por fim, tomem nota, Deus agora deu ao homem autoridade para expulsá-lo da terra. Deus deu a terra para que nós possamos cuidar, cultivar, guardar, né? O domínio sobre toda a criação, sobre todas as coisas que existem aqui na terra. Depois foi tomada e depois foi devolvida através do sacrifício de Jesus. Então, essa terra está sob domínio, ao nosso domínio, que foi dado ao homem, os filhos de Deus têm o domínio restaurado através da cruz, que é Jesus Cristo. Quando nós temos essa autoridade estabelecida por Jesus bem consciente, nós sabemos que nós devemos expulsar ele, porque ele acha que ele ainda manda em alguma coisa e está também levantando o exército para ele, né? Então é a igreja que tem essa autoridade de expulsá-lo da terra. Esse é o privilégio que nos foi dado por Deus. E uma honra para a igreja poder executar a sentença da cruz e dizer: Satanás,
O juiz já bateu o martelo. Deus, você é derrotado. Afaste-se agora em nome de Jesus. Revista-se. Você, minha irmã, meu irmão que está assistindo essa gravação, revista-se com a autoridade de Jesus. Não é minha, não é tua, é dele, pela palavra dele. Veja o que Jesus disse aos discípulos, aos seus discípulos, depois de tê-los escolhido. Mateus 10, do 1 ao 5. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte aqui é toda espécie de doenças e enfermidades. Deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Deu a quem? Jesus deu aos discípulos. Nós temos essa autoridade hoje. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Vamos meditar um pouco mais nesses versículos. O primeiro ato de Jesus com os discípulos foi delegar. Tome nota. Delegar. A autoridade no mundo espiritual. Tomem nota. Delegar autoridade no mundo espiritual. Mateus 10, 1. Em seguida, os enviou. Tome nota. Enviou, dando-lhes instruções acerca do que deveriam fazer. A ordem é clara. Primeiro, revestimento e delegação de autoridade. Depois, o envio. Revestivos e sedes delegados, para depois enviados. A delegação de autoridade. Vamos ler novamente o versículo 1. Separadinho agora. Autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Conforme já temos aprendido, não há na Bíblia nenhuma letra que seja inútil, por isso devemos lê-la considerando todos os mínimos aspectos. Repare na conjunção aditiva e entre as palavras doenças e enfermidades. Essa vogal não está ali à toa, mas sim para indicar que existe uma diferença entre doenças e enfermidades, o qual veremos a seguir. Também tem aqui no YouTube a gravação do livro Cristo, Aquele que Cura. Tem duas playlists do mesmo livro, porque eu tinha 2 turmas antigamente, era presencial aqui online, né? Presencial não, era ao vivo. Então eu fiz essa gravação desse livro 2 vezes. Então, nesse livro, eu indico que você assista, Cristo, Aquele que Cura, de Gustavo Poubel, que é o nosso pastor, querido pastor aqui da Igreja Lagoinha agora. Ele escreveu esse livro e fala sobre essa diferença de doenças e enfermidades. É um livro fantástico, eu super indico que você assista. De acordo com o dicionário Aulete, a palavra doença significa perturbação da saúde, que se manifesta em sintomas que podem ou não ser perceptíveis. O Ministério da Saúde, por sua vez, define doença como alteração ou desvio de estado de equilíbrio de um indivíduo com o meio. Sendo assim, doença nada mais é do que uma questão física que é diagnosticada por um médico e que pode ou não ser tratada. Ok. Já a enfermidade possui outra denotação. Nos dias de hoje, muito se fala a respeito das enfermidades psicossomáticas. Aquelas derivadas do emocional, mas pouco se sabe a respeito das pneumossomáticas. Isto é, de cunho espiritual. A pneumatologia trata sobre matérias da teologia que estuda o Espírito Santo, né? Então, pneumossomáticas trata-se de cunhos espirituais.
O Evangelho de Lucas, no capítulo 13, encontramos descrita uma típica narração a respeito de enfermidade espiritual. Vamos ver o que a palavra do nosso Deus fala. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Tomem nota. Espírito de enfermidade. Lembra que vocês anotaram? Espírito de loucura, espírito de morte e agora espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Nós damos glória a Deus também, né? Glória a Deus. Essa história está em Lucas 13. O texto refere-se a uma mulher corcunda que foi liberta por Cristo de sua enfermidade. Isso fez com que Jesus fosse muito criticado, pois, de acordo com a lei mosaica, não era permitido curar no sábado. O chefe da sinagoga, indignado ao ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para ser descurado e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado, ou seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por esse motivo, não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas 13, 14 ao 16. Satanás mantinha presa em cativeiro. Não venham me falar que isso não existe, que depois que a gente está em Cristo, tudo essas coisas aí é eliminado. Que não é, não é. Perceba a palavra, não é automático. Tem tudo na cruz. Não me leve a mal. O que eu estou dizendo, não distorça as minhas palavras. Tudo está disponível na cruz, mas nós precisamos ter consciência e sacar, ir até a cruz e tirar isso, né, daquilo que o Senhor já conquistou na cruz como herança para nós. E aí sim nós estamos libertos através dele, do nome dele. Portanto, aqui fica claro que essa era uma situação de cativeiro, ou seja, o demônio estava dentro. Atente-se para o fato de que essa mulher estava dentro de uma sinagoga e que indica que ela era filha de Abraão e pertencia à linhagem da promessa. Filha de Abraão e pertencia à linhagem da promessa. Nós hoje nós não estamos nessa linhagem, a não ser que de estarmos em Cristo Jesus. E por herança em Cristo Jesus temos a mesma linhagem da promessa de Abraão. Não é assim? Por Cristo Jesus. Então tome posse, minha irmã e minha irmã, disso. Em Cristo Jesus. Não há outro caminho. É só nele. É só ele. Ainda assim, ela estava presa em cativeiro espiritual, onde a sua mente era sã, a que lhe permitia orar, adorar e cantar. Mas a sua coluna estava presa por Satanás. Qualquer um que olhasse para ela diria que ela estava precisando de um tratamento com um ortopedista ou fisioterapeuta. Mas a verdade é que ela necessitava de libertação. Quando você encontrar pessoas com doenças sem explicação, não hesite em orar por elas. Sabe aqueles que dizem que estão doentes, mas os exames não acusam nada? Provavelmente essa seja mais uma situação de libertação, pois é uma enfermidade espiritual. Por isso, ore. Oração de libertação não tem contraindicação. Eu estou agora no consultório com o caso de uma mulher que entrou em contato comigo, que queria passar por uma sessão e poder olhar um pouquinho mais para a história dos antepassados dela, os pais, os avós, que ela tinha algumas informações e estava um pouco confusa sobre isso. Ela é portuguesa, ela ainda não conhece a Cristo Jesus, e eu peço a Deus que me capacite a apresentá-lo para ela, né, através do meu testemunho. E aí ela esteve em consultório comigo, falou e conversamos bastante, e ela marcou uma próxima consulta. Essa semana ela me mandou mensagem dizendo que teve um apagão no trabalho. E ela falou assim:
Você acha que tem alguma referência, alguma coisa a ver com isso que nós estamos olhando, de uma parte mais espiritual, como você disse, em sessão? E aí eu falei para ela que sim, mas antes de qualquer coisa, ela deveria fazer uma bateria de exames para ver por que que ela teve esse apagão no trabalho, se não foi algo fisiológico, né? Coisa de falta de vitamina, alguma coisa assim. Ela falou, Ju, eles fizeram todo tipo de exame que você imaginar, desde TAC, ressonância, exame de sangue, tudo, e nada foi encontrado. Eu saí sem uma receita de remédio. E aí eu falei para ela, precisamos orar, precisamos orar. E eu já estou em oração por ela, né? Inclusive, quem está no grupo, tem um grupo de que antes era só de terapia e depois eu comecei a colocar só sobre cura e libertação. E eu sempre falo para as pessoas assim: se quem quiser, deixe o seu nome, que eu tenho uma listinha de oração, que eu oro diariamente por essas pessoas. E eu falei para ela que eu já colocaria o nome dela em oração e estaria clamando por ela, né? E a forma que nós devemos orar um pelos outros não é só pedindo para Deus livrar a pessoa, mas que se não for possível livrar ela de alguma questão que ela precise passar, mas que Deus a fortaleça, então, para passar o que tem que passar, não é verdade? Nós devemos orar assim. Então, voltando aqui, a respeito deste assunto, a Bíblia também nos relata outra história onde o demônio havia deixado um homem mudo. Olha lá, tome nota aí. Vamos lá. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, a sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Lucas 11:14. O homem ficou mudo porque estava endemoniado. Mas o que falaríamos se encontrassem um mudo? Provavelmente aconselharíamos que procurasse um fonoaudiólogo. Mas neste caso, o que ele precisava era de uma oração. Quando uma pessoa está possessa por um espírito de enfermidade, demônios especializado em enfermidade, a sua mente fica livre, mas o seu corpo não. Ela pode apresentar sintomas físicos, como os mencionados nos exemplos anteriores, e outros, como dor renal, fluxo de sangue contínuo, etc., né? Gastrites, etc. Como orar por libertação? Quantas vezes você já viu alguém querer conversar com o demônio enquanto está fazendo libertação? Aqui, algumas igrejas aí, as pessoas gostam de trocar uma ideia, né? Eu não digo não. Vai por aí não, meu irmão. Enquanto a pessoa está presa, oprimida ou cativa, eles gostam de fazer perguntas por espírito imundo, como: qual é o seu nome? Confessa suas obras. Mas pense comigo, se o demônio for igual ao de Lucas 11, como ele irá responder se é mudo? Amado, amada, o diabo não tem nada para nos dizer. Ele já foi derrotado pelo precioso sangue de Jesus. Tudo o que precisamos fazer é expulsá-lo em nome de Jesus. É necessário que tenhamos muito cuidado para não sermos negligentes nessa área. Libertação é algo extremamente delicado e de tamanha seriedade, pois está ligado à salvação de vidas e ao mundo espiritual. Todavia, para se orar por libertação, é necessário guerrear. Tome nota disso. Satanás não desiste sem guerra. Se a batalha não é travada, ele se instala, se acomoda, aos poucos mata, rouba e destrói aquela vida. Ele não foi, olha, Satanás, você pode se retirar do céu? Não, ele foi uma batalha, foi uma guerra para tirar ele de lá, para expulsar ele, foi debaixo de guerra. Não pense que ele vai sair da tua vida ou de alguma coisa que está passando por aí, ou da tua família, que é o que está acontecendo comigo, que hoje eu tenho lutado espiritualmente pelas pessoas da minha família. Não vai sair por você. Ai, será que você pode, por favor? Não, minha irmã. Se mantenha nessa armadura espiritual e tome a autoridade que Deus te deu para você guerrear com as obras de Satanás, com principados e potestades. Não é contra a pessoa, né? Contra a carne, é assim contra os inimigos, né? O inimigo. Pense em uma casa com o portão aberto, vulnerável à entrada de qualquer um. Certo dia, enquanto um cachorro da rua estava passando em frente à mesma,
farejou um cheiro de comida e decidiu entrar para se alimentar. Imagine então que esse prato de comida seja um filho que é usuário de drogas, ou um marido que é alcoólatra, preso na pornografia. Seja qual for o tipo de prisão, essas pessoas estão dentro de suas casas como aqueles que abrem a porta no mundo espiritual para a entrada do inimigo. Normalmente, quando isso acontece, temos a tendência de culpar o diabo e nos lamentarmos. Mas isso não resolverá o problema, é preciso uma ação. O que fazemos para tirar um vira-lata de dentro da nossa casa? Eu, por exemplo, pego uma vassoura e ordeno que saia. Isso sempre funciona e o cachorro foge. No entanto, se a porta permanecer aberta, certamente ele irá voltar. De igual modo, também acontece em uma batalha espiritual contra o inimigo das nossas almas. Não, mas não desanime, pois eu tenho algo muito precioso para compartilhar com você. Se formos insistentes, perseverantes, ousados e resistirmos, ordenando que a sua saída todos os dias, chegará um momento em que ele desistirá. A comida passará a ter um valor muito elevado para que ele possa pagar. Esse é o tempo que experimentaremos uma mudança em toda a nossa casa. E eu oro e profetizo sobre a sua vida, minha irmã e meu irmão. Guerreie com o Senhor, com a armadura que Ele te dá, através da palavra dEle. Tome posse dessa autoridade. Tenha o capacete da salvação e todas as armaduras que Ele for te dando através da palavra dEle. E guerreie na tua casa, guerreie pela tua família. Resista, seja persistente. Tome a ousadia em nome de Jesus e experimente toda a mudança que a sua casa ou a sua família, seus familiares precisam. Em nome de Jesus, eu oro e creio que isso irá acontecer se você estiver passando por alguma batalha espiritual, né? Seja revestida pelo poder no nome de Jesus. Amém? No próximo capítulo, nós vamos ler o capítulo 6 e aí vai ser um pouquinho mais longo, para que possamos terminar no próximo encontro, que é o capítulo 10 em diante. Então, nós vamos ler o 6, 7, 8 e o 9. Então, é um pouquinho mais extenso. Nem tanto, né? Mas, por exemplo, como nós usamos aqui hoje 1 hora e 10 minutos, provavelmente nós vamos aqui em 1 hora e meia, tá bom? E aí, na próxima gravação, nós vamos ver todos esses capítulos aqui, para encerrarmos depois com o capítulo 10. Vamos ver aqui. O 10. Acho que é só o 10. Não, o 10, o 11 e uma conclusão. Tá bom, gente? Então, nos vemos na próxima gravação deste livro maravilhoso. Termine essa gravação agora, faça uma oração, né, a Deus e entregue essa, não entregue essa autoridade, na verdade. Essa autoridade está sendo dada a você, mas entregue toda a sua preocupação, tudo aquilo que entra como confusão na tua mente. Peça ao Senhor que não te deixe confusa e nem confundida, né? Essa é a palavra, não é confusa, é confundida. Mas que traga paz no teu coração e a fé, que é a certeza das coisas que nós ainda não podemos ver, mas que cremos. Amém? Tchauzinho, até a próxima.